8h08. O governo federal deu aval para que empresas privadas comprem vacinas contra a Covid-19, informou o jornal Folha de São Paulo no início da semana, desde que metade das doses seja doada para o Sistema Único de Saúde, o SUS. Mas calma, gente. As próprias empresas, as farmacêuticas internacionais não aceitaram essa situação. Para a gente entender um pouco sobre esse cenário e as implicações, inclusive, dele, vamos conversar a partir de agora com o Fernando Pigato, presidente do Conselho Nacional de Saúde. Como vai, Fernando? Bom dia. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer aqui imensamente a oportunidade de poder estar falando com vocês, ajustando aqui ainda a câmera, porque tive que mudar aqui a tela. O enquadramento. Tá dando para ouvir bem? Sim, e estamos vendo você perfeitamente agora. Você está dentro do quadro, sua testa estava um pouco cortada, mas agora está perfeito. Tá certo? Tempos de pandemia, né? Se não tivesse isso, poderíamos estar numa outra condição. Mas vamos lá. Bom, sem demora, quero perguntar primeiramente, Pigato, como que o Conselho e você, que é da área, avaliam essa tentativa, né? Sabemos que foi uma tentativa porque a Pfizer e a AstraZeneca já sinalizaram que não vão fazer, estamos vivendo uma pandemia global, não faz o menor sentido esse processo de privatização, mas como você avalia essa tentativa de liberação por parte do governo Bolsonaro? Importante, primeiro, a gente aproveitar sempre assim, as oportunidades que a gente tem de falar que em nosso país nós estamos vivendo, sim, um genocídio, né? A gente precisa reafirmar isso para não naturalizar, né, as quase 220 mil vidas perdidas que estamos já chegando, uma média aí de mais de 1.000 vidas perdidas por dia. Isso não são números, né? São pessoas que se foram. Além disso, as próprias pessoas que têm adoecido e que têm, inclusive, mesmo se recuperando, ficado com sequelas. A gente tem exemplos aí, e as pessoas que falam com a gente, são terríveis as sequelas que têm ficado. Então, quando a gente tem um governo negacionista, um governo que todo o tempo trabalhou a favor do vírus, né, contra a vida e a favor do vírus, a gente poderia, obviamente, se tivesse num outro cenário, perderíamos vidas e cada vida perdida a gente precisa lamentar, mas com certeza não teríamos tantas vidas perdidas, né? As chamadas mortes evitáveis, elas realmente seriam possíveis de ser evitadas, e as pessoas que adoeceram e ficaram com sequelas não teriam essa situação, né? E a gente sabe que a própria questão relacionada aí aos cuidados, que são os cuidados básicos que a gente sempre defendeu, né? O governo federal, o presidente e seus seguidores, nos estados e nos municípios, inclusive, porque isso é uma cadeia, né? É algo em rede, que eles têm uma força aí, é um exemplo e é um mau exemplo. Mas é como às vezes, né, tem uma frase que diz que a fala pode convencer, mas o exemplo arrasta, e o mau exemplo arrasta para a morte, para o adoecimento, para o agravamento da pandemia. Então, na questão dos lavar as mãos, a questão do distanciamento, a questão do usar a máscara, tudo isso o governo sempre trabalhou contra. Não teve uma campanha publicitária o ano passado do Ministério da Saúde chamando atenção para esses cuidados. E, obviamente, que ao mesmo tempo que receitam medicamentos que não têm eficácia nenhuma, porque acreditavam nisso, acreditavam e acreditam ainda nisso, por mais que agora se contradigam, né, porque tem aí, inclusive, o TCU com auditorias dizendo que o SUS não poderia usar dinheiro para comprar ou investir em medicamentos que não têm comprovação científica nenhuma, né, e que não tem liberação da Anvisa. Inclusive, agora, quando se liberou as vacinas, foi reafirmado novamente isso, né? Então, na mesma coisa a vacina. Não trabalharam para que tivesse vacina. Não trabalharam para que o país adquirisse vacina ou o país produzisse vacina. A gente do Conselho Nacional de Saúde, desde antes de iniciar a pandemia, nós temos trabalhado no sentido de alertar, no sentido de cobrar, né? E no sentido, inclusive, de auxiliar para que exista um plano nacional de enfrentamento, para que haja uma coordenação
junto com estados e municípios, com acompanhamento do controle social, mas o governo não trabalhou para que isso acontecesse. E, no nosso ponto de vista, é um misto de incompetência, um misto de irresponsabilidade, mas também um misto de intencionalidade para que realmente as pessoas adoeçam, para que realmente as pessoas morram, para que o SUS fique sucateado, para que haja pressão na ponta, que é o que está acontecendo, né? E, inclusive, para justificar o projeto de privatização deles. Por que eu fiz todo esse resgate? Para dizer que essa situação de vacina no setor privado não é algo solto do projeto de governo, porque é um governo que defende e que trabalhou para a privatização do Sistema Único de Saúde, continua trabalhando, desde antes, inclusive, do governo Bolsonaro, desde o golpe de 2016, isso vem acontecendo. Nosso Sistema Único de Saúde vem sendo desfinanciado, né? A emenda constitucional 95 causou esse desfinanciamento, e agora, quando chega a questão das vacinas, não trabalham, e aí o que acontece? Tem toda uma pressão, né? Ou, na verdade, nem é pressão, eu acho que é uma combinação com setores, né, dos empresários. Começou, inclusive, com as clínicas privadas, e eu estava no dia 3 de janeiro, um domingo, né, ali tentando dar uma descansada na virada do ano, né, e aí a gente, dia 3 de janeiro, em pleno domingo, a gente se deparou com uma notícia, né, de que as clínicas privadas estariam fazendo uma negociação com a Índia para comprar 5 milhões de doses. Então, a partir dali também a gente, junto com a Frente pela Vida, elaboramos uma carta, denunciamos, nos posicionamos fortemente contra isso e, obviamente, que eles não desistiram, né? Eles não desistiram, assim como foi feito o decreto 10.530, né, no meio do ano passado, que visava a privatização da atenção primária e que não demorou 24 horas, porque houve a pressão da sociedade, grande mobilização que fez com que fosse revogado o decreto, mas o próprio presidente anunciou que voltaria a carga no sentido de privatizar. Então, é algo assim inimaginável que no enfrentamento de uma pandemia um governo não cumpra com a sua parte, né, com aquilo que é seria sua responsabilidade, e tenta negociar com o setor privado essa oficialização de fura-fila, porque é isso que estaria acontecendo se tivesse, obviamente, né, o ok da AstraZeneca, ainda bem que não teve. Tu vê, uma farmacêutica teve que ter uma posição que um governo não teve. E aí é muito assim, revoltante, né, para nós, que estamos atuando sempre pelo fortalecimento do Programa Nacional de Imunizações, pelo fortalecimento do orçamento do Ministério da Saúde e do Sistema Único de Saúde. O ano passado nós lutamos para que houvesse incremento no orçamento, e houve, né? Houve mais recursos para o SUS, mais recursos para o Ministério da Saúde, e esse recurso não ser bem utilizado, esse recurso não ser utilizado da forma como deveria, inclusive com a questão das vacinas. Então, nós aí nos posicionamos novamente, né? Ontem foi um dia de muita intensidade, todos os dias tem sido, né? A cada dia a gente tem que lidar com situações adversas, né? Um governo ultra neoliberal que tem, obviamente, um sentido, né, de estar aí, tem um compromisso, e o compromisso não é com a maioria da população brasileira. O compromisso desse governo é com uma minoria privilegiada, inclusive uma minoria que enriqueceu ainda mais com a própria pandemia. Pigato, vou pegar a carona numa palavra que você mencionou agora, né, privilégios. Na prática, essa tentativa que, como você disse, né, ainda bem que a gente pode contar com o bom senso das farmacêuticas, olha que loucura, né, o que a gente está vivendo, mas na prática, esse processo de compra pela iniciativa privada das vacinas, ela resultaria em quê? Eu acho que é importante a gente frisar isso, para as pessoas entenderem até o agravamento da desigualdade, ou seja, é a lógica de quem tem dinheiro paga e quem não tem se vira, seria isso? A questão é o seguinte, nós temos um Plano Nacional de Imunizações, aí foi apresentado um plano, né,
nacional de operacionalização das vacinas. Neste plano está lá os grupos, inclusive, prioritários. Nós, inclusive, do Conselho Nacional de Saúde, nós já tínhamos nos debruçado sobre essa questão da importância de ter um plano, como eu já fiz referência aqui, tanto o Plano Nacional de Enfrentamento, como também um plano de operacionalização da vacinação no nosso país. E, óbvio, quando foi lançado esse plano nacional, no dia 17 de dezembro, eu estou hoje aqui em Brasília para nós termos uma reunião da mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde. E dia 17 e 18 nós tivemos a reunião no mês passado. E dia 17 de manhã foi lançado o plano e nós tínhamos agendado para a parte da tarde, já fazia mais de 20 dias que nós estávamos agendados com o secretário nacional de Vigilância e Saúde, né, o secretário Arnaldo. E no final da tarde, nós então nos reunimos com ele. Apresentou lá toda a questão de como que pretendia trabalhar, como é que estava trabalhando, e nós tratamos sobre o plano. Nós dissemos para ele que nós íamos estudar o plano e nós teríamos nos posicionar. Fizemos isso, né? Nós, no dia 18, no final do dia, reunimos o nosso comitê de enfrentamento à pandemia Covid-19 do Conselho Nacional de Saúde, e no dia 22 de dezembro fizemos a nossa recomendação 073, onde inclusive a gente coloca grupos prioritários que não estavam, né, no plano nacional apresentado no dia 17 de dezembro. Só para citar um exemplo, indígenas. Indígenas está no grupo prioritário. No grupo prioritário está indígenas aldeados. Nós achamos que era importante colocar os indígenas não aldeados também, porque tem perímetros urbanos que tem indígena. Esses indígenas, eles estão fora do plano. Então, tem grupos prioritários, né? Ali tem a questão também das pessoas com deficiência, vários tipos de público, vamos dizer assim, que a gente acredita que toda a população tem que ter acesso à vacina. Toda a população tem direito. E é dever do Estado, com letra maiúscula, né, garantir esta vacinação para toda a população brasileira. E esta vacinação, obviamente, que tem que ter um plano, e este plano tem que ter as fases onde as vacinas vão sendo colocadas, e inclusive nós também defendíamos que as vacinas chegassem em maior quantidade e num tempo mais acelerado, que nós já tivéssemos começado a vacinar, e que os grupos prioritários, inclusive, já tivessem se vacinado, para que o restante da população, eu, inclusive, né, estou neste restante da população, porque não estou em nenhum grupo prioritário, né? Então, quer dizer, nós defendíamos isso. Bom, se a gente considerar que a iniciativa privada, seja por parte das clínicas privadas que estavam fazendo essa iniciativa lá no início de janeiro, seja agora as grandes empresas adquirirem vacina e colocarem para as suas diretorias, inclusive para os seus trabalhadores e trabalhadoras, estaria rompendo, né, o que está colocado no próprio plano incompleto. Ou seja, o plano já é incompleto, tem vários grupos prioritários que não estão no plano, então, obviamente, que estaria fazendo o fura-fila, como a gente diz. E isso estaria, inclusive, né, prejudicando a própria questão do enfrentamento da pandemia no que diz respeito aos grupos mais vulnerabilizados por conta da pandemia. Porque não é por acaso que está indígenas, quilombolas, pessoas que estão na linha de frente, trabalhadores e trabalhadoras em saúde, que são os profissionais que a gente chama de heróis, que estão na frente e que estão nessas prioridades. As pessoas idosas que estão em casas, né, especializadas para cuidar das pessoas idosas, de seus cuidadores, suas cuidadoras, e depois as pessoas com mais de 80 anos, mais de 75 anos, e assim sucessivamente. É porque tem uma lógica, é porque tem algo que está, né, foi estudado, as pessoas que têm conhecimento na área avaliaram, e como eu já falei aqui, inclusive outros grupos que precisam ser incluídos, e não pessoas como eu, né? Eu acredito que tu também está nessa sim, questão, sim. nesse critério dos grupos de uma forma geral. Exato. Não sei, pode ter uma comorbidade, às vezes a pessoa pode ter, né, alguma comorbidade, e a gente não sabe, né, mas assim, por idade, vamos dizer assim, nós não estaríamos, né, nos grupos prioritários.
Perfeito. Então, qualquer trabalhador, trabalhadora, se não está nos grupos prioritários, tem que esperar a sua vez. Não é porque está numa grande empresa, né, que tem lá um dinheiro para comprar, né? Aliás, acho que isso não pode nem passar pela cabeça de alguém, né, que tenha noção do que é uma campanha de vacinação, né, e que tenha noção de que a gente precisa sim imunizar primeiro aqueles grupos que mais estarão suscetíveis a adquirirem o vírus e a virem a adoecer, a terem um agravamento da doença e a óbito, para a gente poder ir sucessivamente todo mundo se vacinando, quando chegar a nossa vez, a gente poder também ser vacinado e a gente ter essa sensibilização para poder atingir mais de 70% da população brasileira, que é um outro desafio, né? Sim. Então essa é a ameaça real que a gente não pode concordar. Por isso que nós nos posicionamos contra, e, inclusive eu vi setores empresariais se colocando contra. Ainda bem, né? Vi falas de pessoas, né, do setor empresarial dizendo que não, então vamos fazer o seguinte, vamos doar um recurso aí, esse recurso que seria utilizado para a compra, vamos doar. Para acelerar isso, para acelerar esse processo. Que eu acho que, na verdade, nós deveríamos ter no nosso país é a taxação das grandes fortunas, né, como houve na Argentina, por exemplo, né, para pagar a conta da crise. Acho que esse é um outro tema, inclusive, que a gente pode voltar num outro momento a conversar. Nós temos, inclusive, um grupo de trabalho, né, no âmbito do Conselho Nacional de Saúde, porque nós temos posições de conferência sobre isso, né, e assim como outros países, tem aqui a Argentina, mas tem outros, né, quem tem que, inclusive, colocar recursos para, né, o governo poder dar conta de enfrentar a pandemia é quem lucrou. A gente tem aí, inclusive, estudos que comprovam que os mais ricos ficaram mais ricos e as desigualdades sociais aumentaram. E agora a gente não tem o auxílio emergencial, que é uma outra questão importante da gente também fazer valer. Nós estamos aí nessa luta, o Conselho Nacional de Saúde também tem posição sobre isso, né? Inclusive recomendo aí que o pessoal entre em nossos sites, nossas redes e nosso posicionamento sobre várias questões, porque não é uma coisa solta, não é só a vacinação, não é só a importância de vacinar e não é só que a vacina seja garantida no SUS, no Sistema Único de Saúde. Tem outros fatores, como a própria questão do financiamento, né, que a gente não tem garantido para esse ano o orçamento a mais que foi colocado ano passado. Nós estamos trabalhando aí, né, com um recurso equivalente ao que tínhamos em 2017, esse ano de 2021. E o ano passado, nós tivemos aí mais de 35 bi que foi colocado extra no Sistema Único de Saúde. Esse ano nós estamos com um orçamento em torno de 123 bi e nós precisaríamos de 168,7 bi para poder ter o que foi colocado no passado, com a correção da inflação, Sim, né? E poder a gente dar conta de uma pandemia que ainda não acabou, de pessoas que têm sequela da pandemia, e inclusive de doenças que o ano passado não foram tratadas. Nós tivemos mais de 1 bilhão de procedimentos que não foram realizados no ano passado no Sistema Único de Saúde, porque as outras doenças não pararam também. Então nós precisamos aí também fortalecer a nossa campanha aí. O Brasil precisa do SUS, né? A nossa petição pública, o SUS merece mais em 2021, né? Nós já fizemos atividades no dia 15 de dezembro no Congresso Nacional. O Congresso ainda não votou a lei orçamentária anual, e agora esperamos que após aí as eleições que vão acontecer na mesa diretora e na presidência, né, aconteça. Nós temos inclusive algumas ações que estamos pensando no âmbito da Frente pela Vida. É importante aqui já fazer um convite, dia 2 nós teremos um debate sobre a conjuntura com João Pedro Stedley, né, e então convidar todos e todas para acompanhar. E dia 9 de fevereiro estaremos fazendo, a princípio, essa data indicativa, dia 9 de fevereiro, mais uma ação junto ao Congresso Nacional para pressionar os deputados, as deputadas, os senadores e as senadoras a votarem na lei orçamentária anual a manutenção do piso emergencial para 2021, como foi feito em 2020, e a revogação da emenda constitucional 95. Além disso, também estamos tratando da PEC 036,
que está no Senado. Estamos aprofundando esse debate no âmbito da nossa Comissão de Orçamento e Financiamento do Conselho, né? Fizemos esse debate ontem, inclusive também no âmbito da Frente pela Vida, e vamos aí seguir lutando, porque não é brincadeira, né? Não estamos aí num momento que as pessoas, inclusive, imaginavam, e nós também imaginávamos que estaríamos entrando no 2021 com... Diferente, né? Com uma melhoria das condições aí, né, sanitárias, mas o que está mostrando é o contrário. Nós, inclusive, temos outras vertentes, né, do próprio vírus. Isso está começando já, não é só em Manaus, em outros estados do nosso país, né? E, como eu falei antes, mais de 1.000 óbitos por dia, mesmo que fossem 500, mesmo que fossem 400, nós não podemos naturalizar as mortes. Nós precisamos seguir lutando em defesa da vida, em defesa do SUS e também em defesa da nossa democracia, que todos os dias é ameaçado por um governo, né, que tem aí um viés fascista, né, um viés autoritário, um viés que todo momento ameaça com golpe, né, inclusive conclamando aí as forças militares como se já não estivessem ocupando grande parte do governo, né? Com certeza. Bom, infelizmente nosso tempo se esgotou, mas Pigato, você mesmo já sugeriu outras pautas, espero que você volte logo aqui na Rádio Brasil Atual. Fernando Pigato, presidente do Conselho Nacional de Saúde, muito obrigada pela participação aqui na Rádio Brasil Atual e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, a gente que agradece e um forte abraços. Estamos tendo esperança. Este ano é o ano do centenário de Paulo Freire, então nós precisamos continuar sonhando, lutando, né, e esperançando. É assim que se faz. É isso aí. Um abraço. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.